Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos, de orações, de reflexões, promovida pelo Centro Espírita Capitão Vedramini. Estudo esse que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui através desse canal do YouTube. Lembrando a todos também e convidando, aproveitando a oportunidade, para convidar a todos para participar das palestras públicas presenciais que acontecem todos os domingos às 19 horas no Centro Espírita Capitão Vedramini, na sede, aonde também, juntamente com essas palestras, acontece a evangelização infantil. Aqueles pais que têm crianças a partir de 4 anos de idade, eles podem estar se dirigindo para as palestras, participar das palestras, deixando suas crianças com os monitores, aonde eles terão atividades recreativas e já terão os seus contatos com a doutrina espírita, com os ensinamentos de Jesus, dando sempre continuidade ao trabalho dos pais de evangelizar as suas crianças. Bom, para iniciar os nossos trabalhos, vamos cerrar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade e misericórdia, pedir ao Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso irmão maior, a Dr. Bezerra de Menezes, o mentor de nossa casa, e toda a espiritualidade amiga, em especial ao nosso irmão guardião, pedir que nessa noite nos ampare, nos intua, nos dê discernimento para assimilar todos os conhecimentos que a doutrina nos traz, que Jesus nos traz, para que possamos evoluir cada vez mais. Que assim seja. Bom, o tema de nosso evangelho de hoje, ele está no livro Calma, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o título desse está no primeiro capítulo, e o título desse primeiro capítulo é Nos Encargos da Vida. E nos diz assim: recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem apoio de alguém, competindo-nos a todos a adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamar e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria, com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptamo-nos às exigências do trabalho a realizar, sem perder a altura no ideal superior que abraçamos. É a norma de triunfo em nossa obrigação. Lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Olha, nos encargos da vida. Este tema foi muito bem colocado pelo Emmanuel neste livro que não poderia ter outro nome melhor para nos consolar que não fosse calma. Calma é a primeira atitude que temos que ter
para enfrentar os desafios dessa vida. Temos que nos lembrar que ainda somos espíritos, não somos espíritos perfeitos, estamos a caminho disso, e não será nessa encarnação que nós atingiremos essa perfeição. Mas não podemos nos acomodar também com essa ideia, nos acomodar jamais e desperdiçar o nosso precioso tempo que nos foi concedido. Nós temos que ter calma, sim, mas sem jamais nos acomodar e deixar de realizar as nossas tarefas, as nossas obrigações. Nós já sabemos que a Terra ainda é hoje um planeta de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. Porém, se aqui nós estamos, é porque merecemos e precisamos desse mundo e todas as suas atividades, todos os seus problemas, as suas alegrias e tristezas. Nós necessitamos desse mundo para a nossa evolução. Mas temos também que ter em mente que não estamos aqui apenas para sofrer e passar por provações, por expiações. Nós estamos aqui para aprender a amar. Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, com a missão de nos tornar espíritos puros no amor. A Terra é a nossa escola, onde nós temos que conquistar tudo isso na prática. A nossa evolução e a nossa felicidade depende disso. E para isso, é preciso que nós nos empenhemos a cada dia em cumprir as tarefas, fazendo sempre o nosso melhor. Não é fazer tudo, é fazer o nosso melhor. É fazer tudo aquilo que podemos. Temos que entender que o lugar onde estamos, as pessoas que somos obrigados muitas vezes a conviver, as dificuldades e as experiências de todos os tipos que temos que enfrentar, fazem parte do nosso aprendizado. E a maneira como nós enfrentamos todas essas missões, todas essas dificuldades, é que definirá o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Apenas com resiliência, com resignação, sendo mais pacientes e conscientes de nossas obrigações, nos tornando mais humildes, cultivando a fraternidade e a caridade verdadeira, só assim é que teremos sucesso em nossa jornada. Assim como Allan Kardec nos traz a máxima do Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então, quando nós entendemos que a caridade ela não deve ser uma obrigação, e sim um ato livre e descompromissado nosso, quando o amor ao próximo ele fizer parte de nós, aí sim estaremos no caminho certo rumo à nossa evolução. O sofrimento e as dificuldades que enfrentamos em nosso dia a dia, em nossa vida, eles tendem sempre a piorar quando nós resistimos em cumprir os nossos encargos, as nossas obrigações, quando nós resistimos em não entender os ensinamentos, quando nós resistimos em não seguir os ensinamentos de Jesus. Quando nós realmente colocarmos em prática o principal ensinamento que Jesus nos trouxe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, todos os nossos sofrimentos e dúvidas, eles terão fim. O nosso trabalho, os nossos encargos da vida, conforme o título desse nosso estudo de hoje, tudo isso passará a ter sentido para nós em nossa existência. A calma, a humildade, a tolerância, a nossa fé e a disposição em servir, eles passarão a fazer parte de nossa essência. Tem uma mensagem que no livro Paulo e Estevão, um livro que eu recomendo a todos que leiam, que é uma obra magnífica, e no momento de desespero, de angústia, de desânimo de Paulo de Tarso, o espírito Abigail
traz para ele a seguinte mensagem: ama, trabalha e confia sempre. Então, esse é o lema que Paulo levava para dar forças a ele para seguir em frente. O aqui, o agora, é o melhor momento para a nossa evolução. Nossa vida, essa que nós escolhemos, que fomos nós que escolhemos, quando nós nos propusemos a reencarnar, aqui estão todos os subsídios, os encargos, que precisamos para nos melhorar. Como nos portamos, como enfrentamos as dificuldades com o nosso livre-arbítrio, é que irá determinar, conforme já falamos, o nosso sucesso, o nosso fracasso, a nossa alegria ou a nossa tristeza. Depende de nós, é livre-arbítrio. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então, nós temos que ter calma, não perder tempo reclamando, vigiar e orar sempre. Observar que temos muito mais a agradecer do que reclamar. Dar valor à vida, à oportunidade de estarmos vivos, apesar das dificuldades, aceitar e enfrentar os encargos da vida que nos trouxe para aprendermos com a certeza de que tudo é para o nosso aprendizado e que tudo passa, bastando que façamos a nossa parte. E só agindo assim é que estaremos nos aproximando mais de Deus e Ele, com certeza, com a sua bondade, com a sua justiça, Ele nos retribuirá, pois é dando que se recebe. Só quando conseguimos entregar a paz, entregar amor, nós poderemos receber o amor e a paz que nós tanto almejamos, que nós tanto buscamos. É dando que se recebe. Bom, meus irmãos, essa era a nossa pequena reflexão de hoje. Vamos, para encerrar, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Pai maior, ao nosso Deus, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, à espiritualidade amiga que nos acompanha, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje nos instruindo e pedir a eles que nos dê força de vontade, garra, saúde e disposição para colocarmos em prática todos os ensinamentos que aprendemos, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina, para que possamos ser cada dia um pouco melhores e fazer esse mundo cada dia um pouco melhor. Que assim seja. Uma boa noite a todos.